Ainda de pé, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, a título de leitura devocional e também como texto base para o nosso estudo, Salmo de número 19. Salmo de número 19. Vamos ler todo esse texto aí que nós temos diante de nós. Muito embora a gente vai focar em alguns versos, mas para nós termos um conhecimento mais amplo, a gente vai fazer a leitura em todo o texto. Salmo de número 19, Salmo de Davi. Salmo de Davi. 19, 19, certo? Quando todos estiverem abertos, não só os irmãos aqui, os irmãos em casa, a gente vai proceder com a leitura da palavra. Diz o seguinte a palavra do Senhor, Salmo de número 19, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar há grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Até aqui, até o versículo 14, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a gente vai fugir um pouco do roteiro que a gente vem tendo às quartas-feiras, que são os estudos dentro do Evangelho de João, e conforme nós anunciamos e avisamos aos irmãos, a gente vai trabalhar hoje um tema à parte, que tem como título a suficiência das Escrituras ou a excelência das Escrituras. Então, a gente vai fazer o estudo bíblico normalmente, e aí na medida em que nós formos desenvolvendo, a gente vai tendo também a participação dos irmãos, para que assim a gente possa enriquecer o nosso conhecimento. Então, vamos seguindo logo na sequência do estudo. Quando for na parte final, a gente faz alguns avisos, dá alguns anúncios. Muito bem, a título de palavra introdutória, em relação ao nosso estudo, o que eu queria dizer, o que eu queria afirmar, é que neste mundo, meus irmãos, neste mundo, minhas irmãs, se nós analisarmos toda a sua história, se nós analisarmos todo o seu transcorrer, a gente observa que ninguém, além de Cristo, prezou a palavra de Deus no seu sentido mais perfeito, no seu sentido mais pleno. Então, a gente preza, em alguns momentos a gente demonstra esse interesse em relação à palavra. Contudo, quando a gente compara a nossa postura, o nosso comportamento, a postura e o comportamento que Cristo teve em relação à palavra, em relação às Escrituras, sobretudo prezando pelas mesmas, a gente chega facilmente à conclusão
a gente chega facilmente ao entendimento de que ninguém prezou mais pela palavra do que o nosso Senhor, do que o nosso Salvador, Jesus Cristo. Não foi sem razão, meus irmãos, não foi sem razão, minhas irmãs, que logo no início do seu ministério, logo quando deu início à sua jornada de pregar a palavra, de propagar o reino de Deus, de realizar as obras do Senhor, Cristo, ele procurou de maneira muito clara, de maneira muito enfática, mostrar o comportamento e o sentimento que ele tinha em relação às Escrituras, em relação à palavra de Deus. É por isso que lá em Mateus capítulo 5, a gente observa o Senhor Jesus Cristo falando, em especial no versículo 17. Inclusive a gente vai trabalhar, se Deus assim permitir, esse texto no próximo domingo. Ele disse aos seus discípulos e nos diz a nós hoje: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então essa foi a postura de Cristo logo na abertura do seu ministério. Esse foi o comportamento, o sentimento que Cristo ele expressou logo no início da sua jornada aqui na terra. Em que sentido? Em relação à palavra de Deus, em relação às Escrituras e, diga-se, em relação ao Antigo Testamento, que eram as Escrituras no tempo de Cristo, quando ele desenvolveu o seu ministério. Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, a gente vive dias um tanto quanto conturbados, quando a gente trata sobre esse tema, em especial sobre o tema do nosso apreço em relação às Escrituras Sagradas, em relação à palavra do Senhor. Em relação aos perdidos, de certa forma, não nos surpreende, não nos causa admiração o desdém que os incrédulos têm em relação à palavra, o desprezo que eles nutrem em relação à palavra e a maneira indiferente com a qual eles tratam a palavra do Senhor. Para nós não é novidade, para nós não é surpresa a gente observar essa postura, esse comportamento em relação aos ímpios. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, o que é chocante para nós, e de fato deve ser chocante para nós, é percebermos a postura, é percebermos a atitude de alguns ditos cristãos em relação à palavra do Senhor. Quer seja no seu sentido aberto, quer seja no seu sentido mais escondido, mais velado, de desprezar, de tratar com indiferença, de tratar com desdém a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, mas como é que isso acontece na prática? Como é que a gente vê pessoas que se dizem cristãs, como é que a gente vê pessoas que se dizem salvas e ao mesmo tempo elas desprezam a palavra de Deus? Não seria uma contradição? De fato seria, mas infelizmente, para a nossa perplexidade, isso acaba acontecendo. E no seu sentido mais prático, no seu sentido mais direto, isso acontece quando a gente descrê do poder que a palavra de Deus tem para transformar o pecador, purificar do pecado as pessoas, libertá-las da escravidão das transgressões. A gente percebe o desprezo que as pessoas têm em relação à palavra, e quando eu digo as pessoas, aquelas que se dizem crentes, quando elas descreem da suficiência da palavra de Deus, da suficiência das Escrituras, para poder dirigi-las no caminho correto, para poder de fato satisfazê-las completamente. A gente observa o desdém, a indiferença que as pessoas têm em relação à palavra, quando elas desprezam a autoridade da Bíblia sobre as suas vidas, muitas vezes conduzindo o seu comportamento, conduzindo a sua conduta de maneira totalmente distante àquilo que Deus nos exige em sua palavra. E aí seriam vários exemplos, seriam várias demonstrações desse desdém, desse desprezo, dessa indiferença que alguns que se dizem cristãos têm em relação à palavra de Deus, à palavra do Senhor, para a nossa tristeza, para a nossa decepção. Nesse texto que nós lemos, meus irmãos, minhas irmãs, do Salmo número 19, Davi, ele narra o seu apreço, Davi, ele narra a sua alegria, Davi, ele narra o valor que ele tinha em relação à palavra de Deus, em relação às Escrituras Sagradas. Inspirado por Deus, Davi, ele dá um testemunho muito especial, mas muito especial mesmo, sobre como ele enxergava e como ele se comportava em relação às Escrituras Sagradas.
É bom a gente poder enfatizar isso, é bom a gente poder fazer esse destaque. Não era apenas a percepção, não era apenas a visão, não era apenas o entendimento que Davi tinha em relação à lei de Deus, mas o seu comportamento, a sua postura, a sua atitude em relação a elas. Não é à toa, irmãos e irmãs, que Davi ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus. E dentre várias qualidades, dentre várias virtudes que Davi tinha, que faz com que ele tenha esse título, existe esta em especial: a sua visão, o seu entendimento e o seu comportamento em relação às Escrituras Sagradas, em relação à Palavra de Deus. Então, com a graça do Senhor, na noite de hoje, a gente vai estudar um pouco acerca desse texto que nós temos diante de nós, ou seja, o Salmo de número 19. E aí, a gente vai pensar no tema que foi anunciado, ou seja, a suficiência das Escrituras, a suficiência da Palavra de Deus, a suficiência da Palavra do Senhor. Antes de nós entrarmos nesse texto propriamente dito, eu queria que nós contextualizássemos essa passagem, até para que nós possamos entendê-la melhor, até para que nós possamos aprofundar mais o nosso entendimento em relação a ela. O que é que nós vemos, meus irmãos? O que é que nós observamos, minhas irmãs, aqui no Salmo de número 19? De maneira assim bem resumida, de maneira bem direta, Davi aqui nesse texto, Davi aqui nesse Salmo, ele está tratando da revelação de Deus. Ele está tratando da revelação de Deus. De sorte que, se alguém um dia nos perguntar qual é o tema central, qual é o ensinamento principal do Salmo 19, você pode responder dessa forma, você pode responder dessa maneira: Davi, ele está tratando acerca da revelação de Deus. E é interessante porque aqui nesse trecho, no Salmo 19, Davi, ele aborda os dois aspectos relacionados à revelação de Deus. Aquilo que nós chamamos de revelação geral de Deus, e isso ele fala entre os versículos 1 até o versículo número 6, mas não só isso, Davi ele também trabalha aquilo que nós chamamos de revelação especial de Deus, do versículo 7 até o versículo 11. Por isso a nossa afirmativa agora há pouco, o Salmo 19 ele trata sobre a revelação de Deus, versículos de 1 a 6 a revelação geral, versículos de 7 a 11 a revelação especial. E aí você pode me perguntar, e aí você pode estar se indagando: mas o que é isso? Revelação especial? O que é isso? Revelação geral? São as duas formas, ou os dois aspectos, através dos quais Deus ele se mostra, através dos quais Deus ele se revela. Em primeiro lugar, conforme nós falamos, Deus ele se revela através das coisas que foram criadas, através da sua criação. E isso nós chamamos de revelação geral de Deus. Então, quando a gente olha para o mundo que está à nossa volta, quando a gente olha toda essa criação de Deus, a gente tem sim um testemunho que Deus existe. A gente tem sim um testemunho de que Deus é poderoso. A gente tem sim um testemunho de que Deus é bondoso, e alguns atributos de Deus que podem ser enxergados, que podem ser percebidos através daquilo que nós chamamos de revelação geral. Contudo, essa revelação geral, ela não tem a capacidade de salvar, até porque ela não mostra nada em relação ao plano redentor, ela não mostra nada em relação a Cristo e a sua salvação. Mas a gente não pode negar, mas a gente não pode desdizer que Deus ele se revela sim através das coisas que foram criadas. Deus ele se revela sim através da natureza. Então, do versículo 1 até o versículo 6 do Salmo 19, Davi ele fala justamente acerca desse aspecto, ou acerca desse tipo da revelação de Deus, a saber, a revelação geral. Mas não só isso, aqui também nós temos o que nós chamamos de revelação especial. Como o próprio nome já diz, é uma revelação específica que Deus ele faz de si mesmo. Aonde? Através da natureza? Não. Através das coisas que foram criadas? Não. Mas uma revelação especial que Deus faz de si mesmo através da sua palavra, através das Escrituras, através da Bíblia Sagrada. E essa revelação, que nós chamamos de revelação especial, ela tem sim capacidade de salvar, ela tem sim capacidade de remir. Tanto é que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele disse:
não me envergonho do Evangelho, ou seja, a palavra de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Deus, de forma especial, Ele se revela através da sua palavra, Ele mostra quem Ele é, Ele mostra aquilo que Ele exige de nós, e Ele mostra o caminho da salvação na pessoa de Cristo, na pessoa do nosso Redentor. Então, quando nós olhamos para esse Salmo 19, em especial, do versículo 7 até o versículo 11, Davi, ele está tratando, num sentido específico, disto que nós chamamos revelação especial de Deus, aquela que Ele faz de si mesmo através da sua palavra. Então, repito, o Salmo 19 é um salmo que trata da revelação de Deus, quer seja ela no seu sentido geral, quer seja ela no seu sentido específico. Agora, vamos nos ater àquilo que nós iremos de fato estudar aqui nesse texto, ou seja, os versículos 7 até o versículo 9 dessa passagem que nós temos aqui diante de nós. Nesse trecho, meus irmãos, nesse trecho, meus amigos, Davi, ele faz algumas declarações acerca das Escrituras, algumas declarações acerca da palavra de Deus, acerca da palavra do Senhor. E é interessante que nesse trecho, que vai do versículo 7 até o versículo 9, Davi, ele faz duas afirmativas daquilo que ele enxergava, de como ele via a palavra de Deus. É por isso que ele se refere a elas, ou a ela, como a lei, o testemunho, preceitos, mandamentos, temor, juízos. Mas não só isso, a cada uma dessas declarações que Davi faz acerca da palavra do Senhor, ele coloca uma característica correspondente. Ele fala da Bíblia ser perfeita, fiel, reta, pura, límpida e verdadeira. Mas não só isso, nesse trecho também, Davi ele mostra 6 efeitos que a palavra de Deus gera no nosso coração, gera na nossa vida. Ela restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração, ilumina os olhos, permanece para sempre e ela é completamente justa. Então veja, é interessante, porque você encontra esses 3 pontos aqui de Davi. Ele faz 6 afirmações de como ele enxergava a palavra, ele faz 6 características em relação a essa mesma palavra e ele coloca 6 efeitos que essa palavra ela tem e tem em relação às nossas vidas. Então, é justamente nesse trecho, é justamente nessa passagem que a gente vai deter aqui a nossa atenção, com esse objetivo em mente, com essa finalidade nos nossos corações, de quê? De vermos, meus irmãos, de vermos, minhas irmãs, como a palavra de Deus ela é suficiente, como a palavra de Deus ela é excelente, como nós devemos valorizar essa palavra em nossas vidas. Então, de posse aqui dessa passagem, de posse aqui desse texto, a gente vai dar uma trabalhada justamente desse tema, a suficiência das Escrituras. A gente vai ver a descrição que Davi faz, as 6 descrições em relação à palavra, a gente vai ver as 6 características que ele coloca em relação a essa mesma palavra e a gente vai ver os 6 efeitos que essa palavra ela gera e gera nas nossas vidas, enquanto povo de Deus, enquanto salvos em Cristo Jesus, ok? Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar no seu sentido mais esmiuçado, no seu sentido mais direto, aqui esse texto que temos diante de nós, ok? Antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu queria saber se há alguma dúvida, se há alguma pergunta do que nós abordamos até aqui, essa informação geral, para a gente poder entender melhor esse salmo. Afinal de contas, foram muitas informações que nós demos, mas é justamente para trazer o contexto dessa passagem e a partir de agora a gente poder mergulhar dentro dessa passagem. Alguma dúvida, meus irmãos? Alguma pergunta? Se não houver, a gente vai seguir. Não? Muito bem. Então, em primeiro lugar, qual é o primeiro ponto que a gente vê aqui concernente à palavra? Qual é a primeira declaração que Davi faz em relação à palavra? Qual é a característica que ele aponta em relação a essa mesma palavra? Qual o efeito que essa palavra ela tem em relação às nossas vidas? Está aí, meus irmãos, Salmo 19, versículo 7, a parte inicial do versículo 7. Através desse trecho, Davi ele mostra que a palavra de Deus ela é perfeita e restaura a alma. Davi, através dessa primeira parte do versículo 7, ele nos ensina
que a palavra de Deus, ela é perfeita e que ela restaura a nossa alma. Veja o que ele diz, ó: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa expressão que Davi usa aqui, lei do Senhor, ela se refere, meus irmãos, minhas irmãs, à palavra de Deus como manual. Manual para quem? Para mim, para você, para nós que somos seres humanos, da forma de viver correta, que agrada a Deus, que satisfaça o Senhor. É interessante porque é justamente esse entendimento que a gente tem a partir da análise que a gente faz dessa expressão, a lei do Senhor, colocada aqui por Davi. Ele está falando da palavra de Deus, mas ele está especificando a sua descrição em relação à palavra. Em que sentido? Ele está descrevendo, ele está mostrando, ele está afirmando que a palavra de Deus, e olha, que nesse tempo havia apenas parte do Antigo Testamento, ela é o nosso manual de vida, para que nós vivamos de maneira que satisfaça a Deus, para que nós vivamos para a honra e para a glória do seu nome. É justamente o significado da palavra lei que nós encontramos aqui. Tem a ver com instruir, tem a ver com ensinar, tem a ver com doutrinar. Então, a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia, minhas irmãs, ela é composta dessas verdades, quer seja através das ordens que ela nos dá, quer seja através dos exemplos que nós encontramos nelas, quer exemplos positivos, quer exemplos negativos. Então, tudo isso foi feito para quê? Para que eu, para que você, para que nós andemos segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Senhor. Então, era essa a percepção, era esse o entendimento que Davi tinha em relação à palavra. Quando ele olhava para as Escrituras, quando ele olhava para o Antigo Testamento, ele percebia que no Antigo Testamento, nas Escrituras, nós temos o nosso manual de vida, de como nós devemos nos conduzir, de como nós devemos nos comportar, de como nós devemos pautar a nossa vida ao longo da nossa peregrinação aqui na terra. Então, Davi tinha essa percepção, a lei do Senhor como um manual de vida, como um manual de instrução. Para quê? Para nos dirigir, para nos guiar, para nos orientar no caminho de Deus, no caminho do Senhor em relação à nossa vida. Então, ele faz essa declaração, a lei do Senhor. Mas veja que, acompanhada essa declaração, ele mostra uma característica dessa lei do Senhor. E que característica é? Ele diz, as Escrituras, a palavra de Deus, ela é perfeita, ou as Escrituras, elas são perfeitas. E aqui, cabe a gente focar o significado da palavra perfeita que Davi usa aqui nessa passagem, que Davi usa aqui nesse texto. Significa, meus irmãos, significa, minhas irmãs, algo que é completo, algo que é inteiro, algo que é suficiente. Então, era assim que Davi, ele observava também as Escrituras. Dentro dessa característica, dentro dessa qualidade, ela é suficiente, ela é completa, ela é perfeita para toda a minha vida. É interessante porque quando você analisa aqui o significado da palavra perfeita, é justamente essa compreensão que você tem, é justamente essa visão que você tem, algo que não precisa ser aumentado, algo que não deve ser diminuído, porque em si já é perfeito, porque em si você já encontra tudo aquilo que é necessário. Então, veja a percepção que Davi tinha em relação à palavra do Senhor, ela é perfeita no sentido de ser completa. Não há necessidade de acrescentar algo mais daquilo que nós já encontramos nela. E também a gente não pode tirar nada dela. Do contrário, a gente vai desagradar a Deus. Então, Davi, ele já tinha esse conhecimento da Bíblia sendo suficiente, capaz, em todos os sentidos, de dirigir, de conduzir, de pautar a sua vida segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Senhor. É interessante porque quando você vê, até mesmo no Antigo Testamento, você percebe justamente isso. O Antigo Testamento já sendo dito, já sendo revelado como algo perfeito de Deus para nós, como algo completo de Deus para nós. De sorte que a gente não precisa mais de nada, a não ser desta palavra para as nossas vidas, para o nosso viver aqui na terra. Olhem aí, meus irmãos, a título de complemento do ensino. Deuteronômio, capítulo 4. Veja como
Moisés aqui coloca a lei de Deus fazendo coro com o que Davi havia falado. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Observe o contexto aqui dessa passagem. O povo está prestes a começar o processo de entrar na terra prometida. Há toda uma repetição daquilo que existia na lei. E antes de ocorrer essa repetição propriamente dita, veja aí o que é que acontece, a declaração que Moisés faz em relação à palavra de Deus, em relação à lei do Senhor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Olha só: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, qual foi a determinação? Qual foi a prescrição divina? Você não deve nem aumentar, você não deve nem tirar. A palavra já é perfeita, ela é completa. Então, da mesma forma que Davi enxergava, da mesma forma que Davi via. E é interessante porque a palavra de Deus, a revelação de Deus, ela se encerra também com essa mesma afirmativa. Veja lá, Apocalipse capítulo 22, em relação ao compromisso que nós temos com ela, de enxergá-la como perfeita e de nós não acrescentarmos nem tirarmos absolutamente nada dela. Apocalipse 22, versículos 18 e também o versículo de número 19. É nesse sentido que ela é perfeita, ela é completa, não precisa ser aumentada, diminuída, ela é o que já é. Apocalipse 22, versículos 18 e também o versículo de número 19. Olhem só o que nos diz aqui, ó. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Mais uma vez, não se pode tirar, não se pode acrescentar. O que Moisés havia dito e o que Davi havia dito. Por isso a lei do Senhor, ela é perfeita, no sentido de ser completa. Então, de que a gente precisa? De mais nada, somente da palavra. Quer seja para nós entendermos o caminho da salvação, quer seja para nós desenvolvermos uma vida de santificação, quer seja para que nós vivamos no temor do Senhor, nada, só precisamos da palavra. Só precisamos da palavra. Só precisamos da palavra. Então veja, Davi, ele faz essa descrição, a lei do Senhor, ele mostra a sua característica, ela é perfeita no sentido de ser completa, e ele mostra também um efeito que a palavra de Deus, por ser perfeita, ela gera e gera em nossas vidas. Voltem aí para Salmo 19, versículo 7, a parte B. A lei do Senhor é perfeita e ele completa, e restaura a alma. Essa palavra aqui, restaurar, meus irmãos, ela tem um significado muito importante, ela tem um significado muito especial. Ela diz respeito a refrigerar, ela diz respeito a converter, ela diz respeito a transformar. E o que é que a Bíblia transforma? O que é que a Bíblia converte? O texto fala, a nossa alma. A nossa alma aqui no sentido do nosso eu, o nosso ser, a nossa pessoa. Veja que coisa fantástica, veja que coisa interessante. A Bíblia ela tem essa capacidade de converter a nossa alma, de transformar o nosso interior, para que assim nós possamos usar todo o nosso ser em devoção, em serviço, em obediência ao nosso Deus. Nada, absolutamente nada, além da palavra, tem essa capacidade. Nada, absolutamente nada em relação à palavra, com exceção da palavra, tem esse efeito na nossa vida, de transformar o nosso coração, de transformar o nosso ser, de transformar a nossa alma. Às vezes a gente fala assim e talvez até a gente fique um pouco impressionado, mas será que a Bíblia de fato faz isso? Sim. Por quê? Por causa da sua mensagem. Por quê? Por causa do seu autor. Por quê? Porque é através da palavra que o Espírito Santo move o nosso coração, transforma a nossa vida e faz com que cada vez mais nos submetamos à sua vontade. Então, a Bíblia, ela gera esse efeito na nossa vida.
ela vai nos convertendo, ela vai nos transformando, o nosso ser, o nosso interior, nos mudando interiormente, para que assim nós possamos ser pessoas conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Senhor. Então, se nós quisermos passar por mudanças, se nós quisermos passar por transformação, de que é que nós precisamos? De que é que nós carecemos? Da palavra de Deus em nossas vidas. É interessante porque o profeta Jeremias, ele tinha essa percepção. Que percepção? Que a palavra de Deus quebranta o nosso coração, que a palavra de Deus transforma a nossa vida, que a palavra de Deus nos molda conforme a vontade de Deus. Abram aí, por favor, Jeremias capítulo 23, Jeremias capítulo 23, versículo 29. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Olha só o que a palavra de Deus fala dela mesma. Olha só o que Jeremias fala em relação à palavra, no sentido dessa capacidade quebrantadora que ela tem, de nos transformar a partir do nosso coração, de nos transformar a partir do nosso interior, e nada além da Bíblia faz isso por nós. Veja, Jeremias 23, versículo 29. Jeremias 23, versículo 29. Olha só: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Então aqui o profeta descreve a palavra dessas duas formas: fogo e martelo, no sentido de nos quebrantar, de nos esmiuçar. Então ela tem sim essa capacidade, ela tem sim esse poder. Por isso é que ela é perfeita, por isso que é a lei do Senhor. Então veja, uma declaração, uma descrição de característica e um efeito da palavra. A lei do Senhor, o nosso manual de instrução, é perfeita no sentido de ser completa e faz o que conosco? Restaura a nossa alma, transforma a nossa alma. Então, se nós quisermos passar por um processo de avivamento, se nós quisermos ver os perdidos convertidos, o que é que a gente deve fazer? Expor a palavra e também nos expor a palavra de Deus. Hoje a gente vê muito isso, né? As pessoas procurando movimento de Deus, movimento do Senhor, mas procura esses movimentos à parte da Bíblia, através de emocionalismos, através de experiências sobrenaturais e por aí vai. Não, meus irmãos, não. Se você, se nós quisermos ter os nossos corações transformados, devemos fazer o quê? Nos voltar para a palavra. Seu estudo, sua leitura, sua meditação, sua confrontação, sua sujeição, para que na medida em que isso estiver acontecendo, Deus esteja trabalhando na nossa vida através do Espírito Santo. Da mesma forma, o pecador, que tem o seu coração endurecido, que é indiferente em relação às coisas do Senhor. Então o que é que a gente deve fazer? Anunciar a palavra na perspectiva de que o Espírito Santo usa essa palavra para quebrantar o coração do pecador, trazendo-o novamente para Cristo. Então, isso é importante, porque isso tira de nós o encargo e a responsabilidade de pensar que somos nós que transformamos as pessoas, que somos nós que nos transformamos. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Quem faz isso é quem? É a palavra de Deus. Por isso é que ela é suficiente, por isso é que ela é perfeita, por isso que ela é excelente. E era a primeira forma que Davi enxergava a palavra de Deus, que Davi enxergava a palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O conjunto de instrução, o manual de vida de Deus é perfeito, é completo e transforma todo o nosso interior a partir do nosso coração. Era essa a visão e a perspectiva de Davi. Então, era o primeiro ponto que eu queria aqui trabalhar com os irmãos no nosso estudo na noite de hoje. Então vamos lá, ó. Segundo ponto: a palavra de Deus é fiel e concede sabedoria. A palavra de Deus, ela é fiel e concede sabedoria. Veja aí, versículo 7, Salmo 19, parte B. Versículo 7, Salmo 19, parte B. Olha só o que Davi também fala em relação à palavra, ó. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra testemunho que Davi usa aqui nesse trecho se refere ao depoimento que Deus faz de si mesmo e da sua vontade em relação às nossas vidas. Literalmente falando, a palavra testemunho aqui diz respeito ao depoimento que Deus faz de si mesmo e da vontade que Ele tem, da vontade que Ele pretende para as nossas vidas,
cada uma das nossas vidas. Então, o que é que a gente pode concluir? Que as Escrituras, elas constituem, como de fato é, no testemunho de Deus, mostrando quem Ele é, mostrando aquilo que Ele, Deus, requer de nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, se nós desejarmos, se nós quisermos, se nós almejarmos conhecer a Deus, conhecermos as ordens de Deus para nós, qual deve ser o nosso roteiro? Qual deve ser a nossa origem? Aqui, a palavra. Aqui você encontra o testemunho de quem é Deus. Aqui você encontra o testemunho daquilo que Deus quer para você. Não existe um outro local, não existe um outro meio, não existe um outro recurso através do qual você atinja esse objetivo na sua vida. Não, somente através da palavra, somente através das Escrituras. Não existe sonho, não existe visão, não existe revelação. Não. Você quer conhecer quem é Deus, quer saber seu testemunho de si mesmo, da sua vontade, volte-se para onde? Volte-se para as Escrituras. É interessante porque, ainda aí nesse versículo 7, depois de dar essa segunda descrição da palavra, mostrando que o testemunho do Senhor é fiel, Davi, ele mostra justamente isso, essa característica. Que característica? Que o testemunho de Deus, ele é fiel. A palavra fiel aqui significa algo inabalável, significa algo irremovível, significa algo inconfundível, significa algo seguro, significa algo digno de confiança. Tudo isso dentro da palavra fiel que nós temos aqui. Algo inabalável, irremovível, que você não pode mexer, inconfundível, que não pode ser confundido, seguro e digno de confiança. Então, uma coisa a gente pode ter certeza, uma coisa a gente pode ter toda a convicção: aquilo que a Bíblia diz acerca de Deus, aquilo que a Bíblia exige para nós, pode confiar, meu irmão, pode confiar. Não adianta a gente questionar, não adianta a gente discutir, não adianta a gente argumentar. É claro que você, na instrução, pode até levar determinados momentos você poder fazer isso, né? Mas quando a Bíblia fala e o que ela fala, acabou, assunto encerrado. É mais ou menos como acontece nas nossas casas, né? Em relação aos nossos filhos, né? Muitas vezes a gente dá uma ordem, o menino fica argumentando. Não existe isso. Ordem é para ser cumprida. Então, quando a Bíblia fala, qualquer declaração que ela faz acerca de Deus, qualquer narrativa que ela descreve, qualquer ordem que ela nos dá, pronto, isto é isto mesmo, e não admite qualquer tipo de contradição, não admite qualquer tipo de debate. Não, tem que ser crido e tem que ser obedecido. E é assim que a gente deve enxergar, é assim que a gente deve ver a palavra, principalmente nos dias de hoje. Infelizmente, com a evolução da ciência, entre aspas, né, o que a gente mais vê é as pessoas colocando em xeque o testemunho das Escrituras, aquilo que ela fala. Mas será que é assim mesmo? Mas será que foi assim mesmo? Será que abriu um mar vermelho para um povo passar? Será que o Rio Jordão abriu para o povo passar? Será que Cristo realizou todos aqueles milagres que os evangelhos de fato narram? Então, o homem, em virtude da sua incredulidade, fica sempre colocando dúvidas em relação àquilo que a Bíblia fala. Em relação às suas ordens, da mesma forma. Não, isso vigorou há 2000 anos, isso servia há 3000 anos, mas a gente vive numa nova realidade, o contexto agora é diferente, o homem agora é diferente, então a Bíblia tem que se adaptar a essas novas realidades. Não, meus irmãos, não, jamais. E é nesse sentido que Davi ele faz essa descrição, que o testemunho do Senhor, ele é fiel, ele não muda, ele não se confunde, ele é algo seguro, é algo digno de confiança, onde a gente de fato deve colocar toda a nossa fé, todo o nosso crédito. E é interessante porque o salmista, no Salmo 119, ele fala justamente isso, do apego que ele tinha em relação à palavra, da admiração que ele tinha em relação à palavra, dos testemunhos do Senhor, como nós de fato devemos ter. Abram aí, por favor, Salmo 119. Vamos ler 2 versos aqui nesse texto, versículos 31 e 129. Olha só como o salmista, o Salmo 119, alguns dizem que é Davi, viu? Mas a gente não tem certeza não. O Salmo 19 sim foi ele, mas o 119, existem algumas discussões que eu não vou entrar nela agora, é só para deixar aqui essa observação. Vez por outra a gente escuta,
Salmo 119, Davi, mas há controvérsia em relação a isso aí. Não quanto à mensagem, mas se de fato foi Davi ou não. Ok? O 19 não, que foi a autoria dele. Olhem só o que o autor do Salmo 119 fala. Versículo 31. Olha só o que ele diz aqui, ó. Aos teus testemunhos, veja, me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Então, ó, o testemunho que Deus dava através da sua palavra, o que é que o salmista fazia com eles? Se apegava, tomava para si, entendeu? Não duvidava, não questionava, isso não. Mais adiante, versículo 129. Olha só o que diz aqui, ó. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Então, ó, o salmista se admirava com os testemunhos do Senhor, aquilo que ele falava de si mesmo, aquilo que ele exigia de nós. Então, para o salmista era um motivo de admiração, de apego. Então, veja, o testemunho do Senhor, ele é fiel, a descrição e a característica. Mas aí fica a pergunta: e o que é que ele faz? Qual o efeito que ele tem sobre nós por causa disso? Davi, ele segue falando justamente nesse sentido, ó. O testemunho do Senhor, ele é fiel e dá sabedoria aos simples. Dá sabedoria aos simples. Essa palavra simples que nós encontramos aqui diz respeito àquelas pessoas que são facilmente influenciadas. Literalmente falando, aquelas pessoas que são ingênuas. Não tem gente que é assim, né? Na sua característica, na sua personalidade, ela é sempre crédula naquilo que se fala, ela é sempre ingênua em relação às pessoas, em relação às coisas. Então a palavra simples aqui descreve esse tipo de pessoa, descreve esse tipo de personalidade. Então veja o que a Bíblia faz. Ela dá sabedoria a essas pessoas. Por quê? Porque ela é fiel. Ela muda completamente, ela ensina a pessoa a ser sábia, ela ensina a pessoa a ser madura, ela ensina a pessoa a ser uma pessoa experiente, até mesmo com as pessoas que por natureza elas são ingênuas. Veja que capacidade extraordinária a Bíblia tem, poder ímpar que ela desempenha, inclusive na vida de tais pessoas. De quê? De dar sabedoria, de dar maturidade, de fazer com que ela seja prevenida de alguns erros em termos de mentiras, e assim, de fato, ela ser uma pessoa que cresce, que se desenvolve em termos espirituais. E é interessante, meus irmãos, minhas irmãs, porque essa é a promessa que nós temos, na palavra do Senhor, de quê? De sermos tornados sábios através dela, de sermos maduros, de sermos experientes, de podermos ser desenvolvidos em termos espirituais. Então, Deus nos promete que, através da sua palavra, Ele opera esse efeito, Ele opera esse resultado na nossa vida. Veja, por exemplo, o que o apóstolo Paulo fala lá no Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vez por outra a gente cita esse texto e a gente não se apercebe desse fato. Paulo aqui está falando para Timóteo em relação à inspiração e à utilidade das Escrituras, quanto à questão da sua educação religiosa que ele havia recebido de sua mãe e de sua avó. E olha só que coisa interessante, detalhe que eu queria chamar a atenção aqui, versículo 15, olha só, quanto ao poder que as Escrituras têm, de quê? Nos tornar sábios, meus irmãos, dar sabedoria aos simples. Olha só, e que desde a infância sabes as sagradas letras, veja agora, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, irmãs, a sabedoria vem de onde? Da palavra. A maturidade vem de onde? Da palavra. É ela que gera maturidade espiritual para as nossas vidas. Isso independe de tempo. É claro que o ideal é que a gente juntasse essas duas coisas. Na medida que você tem muita vivência cristã, você tem muita maturidade. Às vezes isso não acontece. Agora, independente do tempo, um instrumento que a gente usa, mediante o qual...
Hoje está difícil. O instrumento que a gente usa, mediante o qual a gente adquire sabedoria, é qual? A palavra de Deus. E aqui é interessante porque quando Paulo fala essas verdades para Timóteo, que desde a infância ele sabia das Sagradas Letras, não era a Bíblia como a gente tem hoje não, Antigo e Novo Testamento não, era especificamente o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento estava em processo de composição, então Paulo se refere ao Antigo Testamento, quando falava e aconselhava Timóteo, como um instrumento, como um meio através do qual ele, Timóteo, iria alcançar o quê? Um coração sábio. Por que eu estou enfatizando esse ponto? Por que eu estou enfatizando essa verdade? Porque hoje existe aquilo que a gente chama de dicotomia entre alguns crentes. E alguns cometem a aberração de dizer: não, eu sou crente do Novo Testamento, Antigo Testamento não. Como se houvesse uma separação. E como se somente o Novo Testamento valesse para nós hoje. Não, meus irmãos, a Bíblia ela é perfeita e ela é um todo, entendeu? Porque perderia o sentido de Paulo dar essa instrução a Timóteo. Então, as Sagradas Letras que poderiam tornar Timóteo uma pessoa sábia, qual era? O Antigo Testamento. E é interessante porque é a mesma visão, mais uma vez eu menciono, do salmista, lá no Salmo 119. Voltem aí, por favor. Salmo no 119. Voltem aí. Olha só. Inclusive esse salmo a gente está lendo no culto à noite, né? A gente começou a ver no domingo passado, porque ele é grande, a gente vai dividir em várias partes. E é interessante. Eu não sei aqui, eu esqueci se são 2 ou 3 versículos de todos os 172 que ele tem, que não fala direto ou indiretamente da palavra de Deus. Depois pode até ser alvo de 176. Depois pode até ser alvo de pesquisa nossa. Mas tantas declarações sobre a palavra. É uma coisa fantástica, meus irmãos. Alguém falou? São 2, né? Pronto. Então, dos 176 versículos, apenas 2 não se refere direto ou indiretamente às Escrituras. Quais? Fica para vocês pesquisarem. Olha só, o que a gente vê aqui, ó. Versículo 98. Versículo 98 até o versículo 101. Olha só que coisa maravilhosa, meus irmãos. Olha só que coisa maravilhosa, ó. Os teus mandamentos, veja, me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles, ou seja, os mandamentos do Senhor, eu os tenho sempre comigo. Então, olha só a visão que o salmista tinha. Ele era mais sábio do que os seus inimigos, porque os mandamentos do Senhor o faziam essa pessoa sábia. Versículo 29, olha só. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Ele compreendia mais do que os seus mestres. E a gente sabe, né? Os mestres, os professores sempre têm um conhecimento mais elevado, mas o fato dele meditar continuamente nos testemunhos do Senhor fazia com que ele fosse mais sábio que os seus mestres. Olha só que coisa interessante, ó. Versículo 100. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Via de regra, as pessoas mais idosas, elas são mais maduras, né? Já são mais calejadas, já passaram por muita experiência na vida. Mas aqui o salmista, ele se atreve a dizer que de fato era verdade, que ele era mais prudente do que esses idosos. E qual é a razão disso? Porque ele guardava os preceitos do Senhor. Então, tudo vinculado à palavra. Versículo 101, olha só. De todo mau caminho, desvia os pés, para observar a tua palavra. Então, o que é isso, gente? Sabedoria, maturidade, crescimento espiritual. É isso que a Bíblia fala. Um pouco mais adiante, versículo 104. Olha só. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Então, como é que ele adquiria entendimento? Através dos preceitos do Senhor. E por fim, versículo 130, olha só. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Mais uma vez, aquelas pessoas mais influenciáveis, aquelas pessoas que são mais ingênuas. Então, veja o efeito da palavra. Então, era assim, meus irmãos, era assim, minhas irmãs, que pelo menos com base no versículo 7, o salmista Davi via a palavra. Em primeiro lugar,
a lei do Senhor é perfeita, restaurava a alma. Em segundo lugar, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Vamos ver pelo menos mais outro. Em terceiro lugar, a palavra de Deus, ela é pura e produz alegria. A palavra de Deus, ela é pura e produz alegria. Veja a parte inicial do versículo 8, Salmo 19, parte inicial do versículo 8. Olha só o que diz aqui, ó. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então aqui, desculpa, a palavra de Deus, ela é reta e produz alegria, certo? Então, ó, os preceitos do Senhor diz respeito às regras, às doutrinas e às verdades que devem guiar as nossas vidas. A gente não pode fugir desse fato. A gente não pode fugir dessa realidade. A Bíblia se construi para nós justamente com isso. Conjunto de regras, conjunto de doutrinas, conjunto de verdades que fazem o quê? Que nos guiam, que nos orientam, que nos encaminham nesta vida. Então, é a palavra de Deus que nos dá todas as orientações, todas as informações, nos dá a condução para nós vivermos em santidade. E aí, Davi, ele mostra essa terceira característica que ele enxerga aqui em relação à palavra, ou seja, que esses preceitos, eles são retos. A palavra reta aqui no sentido de ser certo, de ser aprumado, de ser direitinho. É mais ou menos a ideia que você tem na construção, quando você vai levantando uma parede e que você tem que levantá-la no prumo, certa, corretamente. Então, era assim que Davi enxergava a palavra. Ela era reta nesse sentido, ela era correta nesse sentido. Então, por causa disso, ele podia ser dirigido, podia ser conduzido naquilo que Deus prescrevia, e aquele caminho era o caminho certo a ser seguido, certo a ser observado. E é interessante porque uma vez que isso acontecia, qual era a consequência? Qual era o resultado? Uma vez que isso ocorria, o resultado era o desfrute da alegria. É por isso que Davi fala: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Por que alegram o coração? Por que alegram o coração? Porque quando a gente faz aquilo que é a vontade de Deus, quando a gente faz aquilo que é a vontade do Senhor, a gente naturalmente vai se alegrar. Naturalmente a gente vai se alegrar. Infelizmente hoje as pessoas têm uma visão equivocada de muitas vezes veem negativamente a palavra de Deus, como aquela carga de mandamento, como aquela carga de ordens que nos sobrecarregam. Não. Não é para ser assim. Uma vez que você tem essa percepção, uma vez que você tem entendimento que é o caminho reto, que é o caminho correto, você não deve ver como penoso o mandamento do Senhor ou os mandamentos do Senhor. Muito pelo contrário, como aquilo que é justo, como aquilo que é correto, como aquilo que vai nos levar ao caminho da verdade. Tanto é que o apóstolo João, lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 3, abra por favor nesse texto, 1 João, capítulo 5, versículo 3, João chega a essa conclusão. Que conclusão? Os mandamentos de Deus, eles não são pesados. E é essa conclusão também a que nós devemos chegar, entendeu? Essa visão que a gente deve ter. Infelizmente, essa perspectiva que muitas vezes os ímpios eles têm. E tanto é que justificam o fato de não se voltarem para o Evangelho por causa disso. Eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo outro, não vou poder agir dessa forma, nem tampouco daquela. Não. Muito pelo contrário. As proibições que a Bíblia faz é para que a gente possa andar nesse caminho de retidão, para que a gente possa andar naquilo que é correto, e não como uma sobrecarga para as nossas vidas. Jamais. Olhem só, 1 João, capítulo 5, versículo 3. Olha só: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Veja como ele conclui esse verso. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos de Deus, eles não são penosos. Não é uma carga, não é um peso que Deus coloca. Não faça isso, não faça aquilo, faça isto, faça aquilo outro. Não, eles não são penosos. Por quê? Porque é através deles que a gente vai andar no caminho da verdade, da retidão, da verdade, e assim a gente de fato estará agradando a Deus, agradando ao Senhor em relação às nossas vidas. É interessante, meus irmãos, minhas irmãs, porque quando a gente olha para os grandes servos do Senhor, quando a gente olha para os grandes servos de Deus, a gente percebe justamente isso, essa visão que eles tinham
da palavra, não como algo pesado que sobrecarregava as suas vidas, não, mas como eles enxergavam a palavra como consolo, conforto para os seus corações. E aí, quando você olha a palavra de Deus, você percebe pelo menos 2 exemplos nesse sentido. O primeiro deles, mais uma vez, o autor do Salmo 119 e também o profeta Jeremias. Veja como eles viam a palavra de Deus, veja como eles viam o mandamento do Senhor. Abram aí, Salmo 119, versículo 50. Salmo 119, versículo 50. Que é a visão que a gente deve ter em relação à palavra. Conforta, refrigério para a nossa alma. E a gente sabe disso. Principalmente naqueles momentos difíceis que muitas vezes a gente atravessa, de dúvida, de incerteza, de tribulação. Quando você recorre para a palavra, você experimenta consolação. Então, se é a palavra que consola, jamais eu devo vê-la como algo pesado para mim, porque é a mesma palavra que consola, tanto naquilo que ela me conforta, como também naquilo que ela me ordena. Então veja, versículo 50, Salmo 119, versículo 50. Olhem só o que o salmista aqui fala, ó. O que me consola na minha angústia é isto. O quê? Que a tua palavra me vivifica. Então, se a palavra de Deus vivifica, meus irmãos, ela não vai ser pesada para nós. Ela não vai ser um peso, um fardo. Não, muito pelo contrário. Tanto nas suas ordens, nas suas orientações. Então, os preceitos do Senhor são retos e vão fazer sempre o que conosco? Vão alegrar o nosso coração, vão confortar o nosso coração. Jeremias, mais uma vez o profeta Jeremias 15, versículo 16. Jeremias 15, versículo 16. E é interessante a gente olhar aqui para Jeremias, dentro dessa perspectiva que a gente deve ter, que Jeremias foi um profeta que sofreu muito pelo Senhor. Mas veja onde ele encontrava consolo, veja onde ele encontrava consolação. Era na palavra de Deus, era na palavra do Senhor. Olhem só, Jeremias 15, versículo 16. Jeremias 15, versículo 16. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Jeremias 15, 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Está vendo a palavra? Como fonte de gozo e como fonte de alegria. Principalmente para Jeremias, que passou muitos perrengues por causa da sua vocação como profeta, de falar a verdade ao povo e de ser perseguido por causa disso. Então, o que é que isso nos ensina, meus irmãos? O que é que isso nos ensina, minhas irmãs? Se a gente quiser desfrutar na nossa vida de verdadeira consolação, de genuína alegria, o que é que a gente deve fazer? A gente deve se voltar para a palavra, para os seus preceitos, que são retos e que vão sempre fazer o quê? Alegrar o nosso coração. Então, nessa noite de hoje, o que foi que a gente viu? 3 declarações que Davi faz em relação à palavra. Ele chama de lei do Senhor, ele chama de testemunho do Senhor e ele chama de preceito do Senhor. E junto com essas 3 declarações, respectivamente, ele também colocou algumas características que a palavra de Deus ela tem. Ela é perfeita, ela é fiel, ela é também reta. E junto com essas 3 características, ele colocou 3 efeitos que essa palavra proporciona em relação às nossas vidas. Em primeiro lugar, restaura a nossa alma. Em segundo lugar, dá sabedoria aos simples. E em terceiro lugar, alegram o nosso coração. Então, visualizemos esse salmo, visualizemos essas declarações, essas características, esses efeitos. E em cima disso, o que é que a gente deve fazer? Louvar a Deus, meus irmãos, louvar a Deus, minhas irmãs, pelo benefício que Deus nos outorgou. Que benefício? O benefício da sua palavra, para que a gente possa, por ela, restaurar a nossa alma, para que a gente possa, por ela, alcançar sabedoria, para que a gente possa, por ela, alegrar o nosso coração. Mas não só isso, além de louvarmos a Deus por essa palavra, que nós peçamos cada vez mais a Ele sabedoria, entendimento, instrução, iluminação, para que Ele nos faça enxergar essa palavra com esses olhos, com essa visão, e assim a gente possa se beneficiar constantemente em relação a ela. Isso vai ser fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, na noite de hoje, a gente começou a trabalhar esse salmo aqui 19,
observando essas 3 declarações da palavra, essas 3 características da palavra e esses 3 efeitos da palavra. E aí semana que vem, se Deus assim permitir, a gente vai seguir vendo as 3 últimas declarações, as 3 últimas características, os 3 últimos efeitos e alguns comportamentos que nós devemos ter em relação a essa palavra. Tudo baseado aqui no Salmo de número 19. Que Deus ele nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra no nosso coração e que a exemplo que a gente vê aqui com Davi, que a gente possa ter esse mesmo comportamento em relação à palavra. Davi era rei, era um homem que desfrutava de imensos privilégios, comandava uma nação, mas era alguém que se sujeitava à palavra, era alguém que amava a palavra. E a gente vê isso, esse comportamento que ele tinha, não de uma coisa mecânica, não de uma coisa fingida, mas de uma coisa genuína. Então que seja essa também a nossa postura, que seja esse também o nosso comportamento, para que assim, a exemplo que aconteceu com Davi, nós também sejamos homens e mulheres conhecidos e reconhecidos como homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então que Ele, Deus, nos abençoe e que Ele, Deus, aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.